a microbiota, essa relação com o cérebro é novo, né, da última década, então tem muito a ser desvendado e pela palestra anterior, né, nós vimos que tem essa associação do intestino com o cérebro. Então, eu vou falar um pouquinho como é que estão as pesquisas nessa área, onde já chegaram e como que tem essa conexão entre a microbiota, né? Aqui é uma figura da Nature que eu gosto muito, né? Então, mostra como se fosse o intestino. É um paper sobre microbiota, gut microbiota, mostra no intestino, então aqui os pesquisadores aqui no intestino procurando as bactérias. E é isso que a gente está fazendo agora. Mas vamos voltar assim, um pouquinho no passado, né? E lembrar que nessa última década que nós estamos falando na gut microbiota, mas Hipócrates já falava. Então, o que ele dizia? Que é uma frase que se refere a ele, que todas as doenças começam pelo intestino, né? Pelo trato intestinal. Então, Hipócrates já falava isso, né? Mas quando que realmente começou essa descoberta dessa conexão entre o intestino e o cérebro? Faz muito tempo atrás. Aqui eu tenho um paper para mostrar para vocês, né? É um paper de 1833. Então, o que aconteceu? Um médico que era um cirurgião da Força Armada Americana, um colega, né, teve um acidente com arma de fogo e teve dano na região abdominal, principalmente, né, intestino e estômago. E aí, o que aconteceu? Esse cirurgião, ele seguiu esse paciente, foi a primeira vez que foi investigado o estômago com o indivíduo vivo, ele coletou amostras, mandou para o laboratório de química para avaliar o que estava acontecendo, e foi a primeira vez que foi identificado que quando o indivíduo modificava o seu comportamento, como irritabilidade, mau humor, tristeza, modificava o movimento do intestino e do estômago. E ele escreveu nesse paper, então, a primeira conexão, mostrando que quando o paciente dele estava irritado, modificava a quantidade de produção desses químicos identificados no estômago. Então, esse é o primeiro relato da conexão entre o cérebro, né, e o sistema gastrointestinal. Então, ele publicou, e até hoje ele é referenciado, esse paper, na Nature e revistas de alto fator impacto, mostrando que, nesse momento, nasceu essa conexão entre o intestino e o cérebro. Mas vamos um pouquinho adiante, né? Então, assim, onde é que nós temos as bactérias? Nós temos as bactérias na pele, que é a nossa flora normal. Nós temos na boca, a região vaginal, né, o intestino. Nós temos bactérias que fazem parte da nossa microbiota. E elas vivem, então, em harmonia com o corpo humano. E os pesquisadores, há anos atrás, queriam saber a quantidade de bactéria que nós tínhamos. Né? Então, resolveram contar e verificar quantas células, um cálculo, quantas células o ser humano tem e quantas células bacterianas, e eles entenderam que existia mais bactérias do que células no ser humano. Depois de um novo grupo de pesquisadores, nos últimos anos, tá, foram tentar identificar essa quantidade. O que nós temos de microbiota ao ser humano? E eles viram que é mais ou menos igual, que não tem mais 10 vezes mais bactéria, como foi visto em 1972, que nós temos, em 2016, eles verificaram que é mais ou menos proporcional. Claro que vai mudar de indivíduo para indivíduo, região, alimentação, mas que a média de células do corpo humano é a mesma de bactérias que nós temos, né? Como flora, em várias partes do corpo humano, é praticamente a mesma concentração. Só que no intestino,
a maioria dos micróbios, eles estão no intestino, né? Então, em torno de 70% da nossa flora, que nós vamos ter na pele, né? A boca, como eu comentei, órgãos genitais, ela está no intestino. E aí, o que nós pretendemos? Nós queremos saber o que tem no intestino e como que o intestino afeta o cérebro, né? Então, volto à figura da Nature na busca para poder entender e saber como que esses micro-organismos são capazes de trazer um equilíbrio, uma homeostase no ser humano e também causar doença. Porque nós temos mais de 1000 tipos diferentes de espécies vivendo no intestino. Então, queremos saber como que esses micro-organismos no intestino podem afetar o indivíduo. Então, a nossa microbiota do intestino, vocês viram anteriormente, ela tem funções muito importantes na digestão, né? Principalmente de macromoléculas, as vitaminas sintetizadas pelas nossas bactérias e principalmente defesa contra patógenos, porque vamos pensar um pouquinho, quando você tem uma flora normal que está ocupando, né, uma área, naquela área, o que acontece? O micro-organismo patogênico tem dificuldade de multiplicar, porque ele precisa de espaço, né, para poder se multiplicar. E aqui que acontece? Quando você tem um desequilíbrio intestinal, com o uso de antibiótico, outras doenças, infecção por víbrio cólera, salmonela, o que acontece? Você acaba perdendo essa flora normal, que te protege, e você abre espaço para patogênica, né? E aí você perde esse equilíbrio intestinal. Isso fica claro para nós, na saúde, na doença. Mas aquele indivíduo que não tem uma infecção intestinal, não tem uma doença aparente, a flora intestinal aparentemente está normal, como que esse intestino pode interferir no comportamento desse indivíduo? Ansiedade e outras doenças. Então, a microbiota, ela tem todas essas funções benéficas, mas, ao mesmo tempo, também, ela pode ter patógenos, né? E aí, no intestino, nós temos uma variedade de células que são flora normal, como bactérias, vírus, fungos no intestino, nós temos cândida, mas tudo em proporções que uma não tem uma proporção maior que a outra e ocupando um espaço simbiótico, né? Estão todas juntas. E quando nós pegamos essa flora intestinal junto com os genes que essas bactérias, esses fungos e vírus têm, nós trocamos de nome e chamamos de microbioma. Tá? Então, a gente chama de microbiota todos os micro-organismos. E microbioma, então, entraria os micro-organismos com os genes desses micro-organismos juntos. Então, são os conceitos, né? E aí, o que então seria considerado uma flora saudável? É o que nós tentamos descobrir, o que é uma flora saudável. Mas tem uma associação internacional, né, que é a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, né, e está relacionado com a Organização Mundial de Saúde, que eles têm um conceito do que seria, então, essas bactérias que poderiam fazer bem para nós, né? E chamaram, então, de probiótico, que seria a favor, né? Do grego, bio é vida. Então, probiótico, pro do latim, a favor da vida. O probiótico, que a gente fala tanto e todo mundo quer o probiótico, né? Só que esse probiótico, o conceito deles são bactérias vivas, não podem ser mortas, bactérias vivas, é uma seleção de micro-organismos que, quando administrado numa quantidade adequada para aquele indivíduo, confere benefícios para a saúde. Né? Lembrando que um indivíduo é diferente do outro e as floras intestinais são diferentes. Então, esse, né, é o conceito, então,
do probiótico. E o pré-biótico, vocês viram antes, né? São as fibras, né? Oriundas da alimentação que as bactérias podem utilizar, fermentar e produzir compostos que são capazes de produzir metabólitos que vão beneficiar, né, o ser humano. Mas o que acontece com a flora? Né? A nossa flora, ao nascer, ela é diferente do que vai ser ao longo da nossa vida. E além do nascimento, tem uma diferença se a mãe teve parto normal, se foi cesariana, se o neném é amamentado, porque ele já vai ter a flora da pele da mãe, ele já vai começar a deglutir, e isso vai para o intestino para formar a primeira flora, então, desse bebê, né? Parto normal, ele já vai colonizar pela flora da mãe e cesariana, então. Então, veja bem, já começa a diferença de como o indivíduo nasce. E ao longo da vida, essa flora vai se modificando, né? Na adolescência, adulto e no envelhecimento. Então, a flora, ela muda. Nós não temos a mesma flora do nascimento. E vai, ao longo do tempo, na realidade, essa flora envelhece. Ela modifica e ela envelhece, é o que os estudos demonstram, né? Essa flora envelhece, é um modo de dizer envelhece, é que ela modifica as espécies, os gêneros e as famílias, porque, na realidade, uma bactéria, nós sabemos que ela se multiplica praticamente, um exemplo, Escherichia coli, a cada 20 minutos. Então, tu não pode ter uma flora velha, porque uma vai dar origem a duas e assim por diante. Nós chamamos porque modifica, então, esse microbioma de acordo com a idade. Então, como se esse microbioma trocasse todos esses componentes e fosse envelhecendo a longo prazo, né? Então, já se sabe que na doença de Alzheimer, os pacientes têm uma microbiota que é diferente de outras doenças, mas amanhã a Jaqueline vai falar um pouco sobre as doenças, né? Então, aqui voltando, esse aqui é um artigo que nós estamos escrevendo, na realidade, já submetemos, mas tem que responder recebemos para responder para o revisor, né? Os revisores, que é com, na realidade, o Alzheimer e a microbiota. Então, aqui mostrando que a flora modifica e os pacientes com Alzheimer, eles têm uma característica de flora diferente, né? Assim como as doenças têm essa característica, o lugar onde você vive, o tipo de alimentação também, né? Então, a região do Mediterrâneo tem um tipo de flora intestinal, a América do Norte, Estados Unidos tem um outro tipo de flora, né, que vocês escutaram antes, o tipo de alimentação baseado no açúcar, no sal e na gordura, já a alimentação mediterrânea não, né, com muitas fibras, muitos vegetais que facilitam as bactérias para produzir metabólicos adequados que podem nos trazer benefícios, tá? Então, mostrando que a idade modifica e doenças também estão associadas. Mas quais são todos os fatores, né, de um modo geral, porque a todo momento aparecem fatores diferentes que podem modificar, né? Vamos começar pela alimentação, né? A alimentação, a genética, o modo que o indivíduo nasce, né? O ambiente, se é um ambiente tóxico ou não, né? Tem um artigo mostrando que agrotóxicos são capazes de modificar poluentes do ar, né? Medicação, como nós falamos de antibiótico, que destrói a flora, né? Os exercícios, melhora a flora, e aí todas aquelas doenças neuropsiquiátricas, né? O medo, a interação social pode modificar, o estresse, o comportamento, então tudo isso está ligado a modificar a flora intestinal e conexão, então, com o sistema nervoso central, tá? E além disso, as doenças, né? Até a dor associada à obesidade, o uso de droga e outras doenças como, né, o AVC, a epilepsia, a ansiedade, principalmente, que nós vimos. Então, tudo isso afeta. Então, não é só
as doenças, mas o lugar que a gente vive, os poluentes que tem no lugar, os agrotóxicos em volta de nós, tudo isso, todo esse ambiente vai modificar essa flora que pode levar à doença ou ao equilíbrio, né? Levar à homeostase. Então, o que, que a gente quer? Essa da Nature, acho essa foto linda, é a continuação do artigo. O que, que nós queremos, né? E o artigo é de 2020, nós queremos encontrar quais são esses micro-organismos, procurá-los, colocar eles como se fossem fechados numa cápsula e usar eles como o tratamento adequado, né? Mas lembrando que cada indivíduo é um e que a microbiota e o tratamento vai ser diversificado, né? Mas essa é a ideia que nós temos, encontrar o que é bom para nós, para que possa prevenir doenças, né? Fazer a prevenção e tratamento, né? Porque hoje a gente já se fala até de transplante fecal, a Jaqueline vai falar um pouquinho amanhã, transplante fecal com autismo, que melhorou o comportamento, né? Já tem transplante fecal com pacientes que têm infecção por Clostridium. Então, isso já existe, mas com doença neuropsiquiátrica é algo novo que está sendo feito e está tendo resultados, né? Então, aqui é um artigo da Jaqueline aqui, né? Então, o que, que a gente tem? A gente tem os pré-bióticos, né? Os nossos alimentos, as fibras, né? Nós temos proteínas que vão fazer os derivados do triptofano, né? Então, seriam os pré-bióticos, junto com a flora. Então, nós temos que ter tudo junto. Alimentação, a flora adequada, para que tenha esse equilíbrio. E com esse equilíbrio, então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um equilíbrio na flora intestinal. Primeira coisa, quando você tem esse equilíbrio, as junções apertadas das células intestinais, né? O que acontece? Elas ficam extremamente juntas, que não permite a passagem de micro-organismos. Então, tem uma proteína que é muito importante, que se chama zonulina. Quando nós temos essa concentração elevada de ácidos graxos de cadeia curta e metabólitos do triptofano, aumenta a concentração de zonulina, e aí o que acontece? O lipopolissacarídeo, que é a parte externa das bactérias gram-negativas, e que, na realidade, ele ativa a resposta imune do hospedeiro, porque o LPS, a bactéria já morreu, é uma parte, né, da gram-negativa, e vai ativar receptores Toll-like, vão ativar uma resposta inflamatória. Quando eu tenho uma concentração adequada, eu tenho, então, uma proteção para que isso aconteça e não vá para a corrente sanguínea, o LPS. Tá? E aí eu tenho outros receptores, né, metabotrópicos, que podem fazer, então, o bloqueio de fatores de transcrição associados à infecção, outros fatores associados ao desenvolvimento de câncer, tá? E, além disso, essa dieta de proteínas, né, ricas em triptofano, pode fazer com que estimule a quebra do triptofano para produzir a serotonina. E essa serotonina liberada, então, vai estar relacionada ao humor, né, ao bem-estar do indivíduo. Tá? E, além disso, tem o efeito antioxidante, anti-inflamatório, né, das junções apertadas. Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos começar com da onde vêm esses ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, toda dieta que é de fibras, né? E muitas vezes até algumas proteínas que, quando degradadas em peptídeos, escapa da degradação dessas enzimas de absorção, então elas podem ser metabolizadas pelas bactérias. E essas bactérias têm capacidade de fermentar e produzir ácidos graxos de cadeia curta. Então, existe uma gama de ácidos graxos de cadeia curta. Eu estou comentando esses três que são os principais: acetato, o propionato e o butirato, né? Que estão associados, então, com
a saúde do indivíduo, né? Então, aqui só para mostrar, né, alguns micro-organismos que são capazes de produzir o acetato, micro-organismos que são capazes de produzir o propionato e outros capazes de produzir o butirato. Então, essa flora normal, junto com o prebiótico, junto com a alimentação saudável, é capaz de produzir esses ácidos graxos de cadeia curta. Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, para começar, eles podem ativar as células, as células imunes de resposta inata, para que elas venham no local, para quê? Para que, se tiver algum patógeno, possa fagocitar e eliminar. Então, elas têm essa função de fazer a busca, então, dessa resposta imune inata. Uma segunda fonte é energia, porque esses ácidos de cadeia curta, eles servem como energia, então, para essa barreira intestinal. E aí, então, essa barreira intestinal com energia, as células são mais saudáveis e menos propensa à ruptura. Além disso, né, temos também algumas células imunes que podem ser ativadas por esses ácidos e vão produzir uma resposta anti-inflamatória, que é a citocina IL-10. A citocina IL-10, então, ela tem uma função de diminuir a resposta inflamatória, bloquear. Aqui também dá para ver a IL-10, né, como causando, então, uma homeostase, além de bloquear fator de transcrição, o NF-κB, que é responsável pela produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa, né? Então, tudo isso vai levar a homeostase, além da produção de muco, porque no intestino nós temos, então, a primeira camada que tem contato com essas células, então, é o muco. No momento que eu perco esse muco, as bactérias podem ter contato direto com essas células, causando dano. Então, o muco é extremamente importante. Então, o que acontece? Esses ácidos fazem com que essas células produzam mais muco para fazer essa proteção. E aí vocês veem aqui, professor, IL-18, ela não é inflamatória? Ela é ativada pelo NLRP3, ela é uma citocina que aqui a função dela é estar presente para eliminar patógenos, né? Eliminar bactérias que possam ser patogênicas. Então, ela tem uma função de homeostase, né? E aqui, voltando da célula TREG, da resposta imune, que é para fazer essa homeostase. Então, veja bem, ácidos graxos de cadeia curta, junto com as bactérias adequadas, eu posso ter essa produção de ácido, né, graxos de cadeia curta, e eu vou ter uma homeostase intestinal. Bom, aqui só revendo que nós temos um receptor que é extremamente importante, né, então que é o receptor do hidrocarboneto de arila, AHR, que tem na maioria dessas células intestinais. E esse receptor é extremamente importante para fazer essa imunorregulação. E o que acontece? Esses ácidos graxos de cadeia curta ativam esses receptores de hidrocarboneto de arila, fazendo essa homeostase intestinal, aumentando, então, essas junções apertadas intestinais, aumentando o IL-10, que vai fazer com que eu tenho homeostase, né, porque é uma citocina que é responsável por bloquear a resposta inflamatória, tá? Então, tudo isso junto, né, a busca que nós temos para ter um equilíbrio entre a alimentação e os micro-organismos. E aí, então, voltando ao receptor, né, do hidrocarboneto de arila, esse receptor ele pode ser ativado por metabólitos do triptofano, vindo da dieta de proteínas, né? E também podem ser ativados pela dieta vindo das fibras, tá? Além também de outros componentes, e aí então todos esses triptofanos eles vão formar diferentes metabólitos que vão ter essa função de proteção. Então,
pensando um pouco, o que acontece quando eu tenho essa proteção? Então, eu tenho a minha microbiota, e essa microbiota vai liberar esses ácidos graxos de cadeia curta, que podem se ligar a receptores locais, né? Mas também podem, então, fazer um movimento endócrino, ir para longe, e podem cruzar a barreira hematocefálica através de proteínas de transporte, e ir para o sistema nervoso central, e no sistema nervoso central pode se ligar a receptores de astrócito e micróglia, e na micróglia bloquear o processo inflamatório. E na barreira ainda se está estudando para saber como que na barreira hematocefálica nós temos ocludina e claudina, né? Um exemplo aqui que são proteínas, e as proteínas de junções apertadas que mantêm a integridade da barreira hematocefálica, que toxinas da circulação não cheguem até o cérebro. E quando você tem uma diminuição dessas proteínas, você aumenta a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Então, o que acontece? Esses ácidos graxos de cadeia curta ativam, então, receptores das células endoteliais da barreira hematocefálica, e ativando esses receptores, vai fazer o quê? Vão fazer uma transdução de sinal, fazendo que tenha mais produção e expressão dessas proteínas e proteja o cérebro. Então, veja bem, do intestino ao cérebro para bloquear o processo inflamatório, né? E esse artigo é um artigo muito interessante, de um grupo de pesquisa muito importante na parte de micróglia e células da glia, um dos grupos mais importantes que a gente tem no mundo. O que eles verificaram? Eles fizeram vários estudos com flora, na realidade eles trabalham com micróglia, né? Eles trabalham com astrócitos, as células da glia, em várias doenças, né? É um grupo também com o professor Marco Prinz da Alemanha. Então, o que eles verificaram? Que quando você tem um sistema nervoso saudável, que você tem uma dieta adequada, uma flora adequada, um metabolismo adequado, né? Porque você tem que juntar tudo isso, e aí vai entrar o exercício, tudo que você possa ser saudável. O que vai acontecer? Esses metabólitos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e podem ser agonistas, então, do receptor de hidrocarboneto de arila, que está aqui, e esse receptor vai bloquear o fator de transcrição NF-κB, que é um fator de transcrição que vai produzir mediadores pró-inflamatórios, moléculas pró-inflamatórias, tá? E ao mesmo tempo, então, o que a micróglia pode fazer? Ela diminui citocinas pró-inflamatórias, ela aumenta citocinas anti-inflamatórias, e aí ela vai para o astrócito, e no astrócito também tem o mesmo receptor, né? Vai bloquear o fator de transcrição NF-κB, e tanto a micróglia como o astrócito entra em homeostase, diminui a inflamação, diminui a neurotoxicidade, as células da periferia, células imunes da periferia, diminui o recrutamento para ir para o sistema nervoso central. É isso que a gente quer. É isso que a figura da Nature diz, né? Vamos procurar as bactérias adequadas, porque a alimentação a gente já sabe, tá? E vamos ter uma homeostase cerebral. O que acontece, então, quando eu não tenho tudo isso? Eu tenho uma diminuição. Eu vou ter um aumento de mediadores pró-inflamatórios, uma diminuição de mediadores anti-inflamatórios, tá? E eu vou ter um processo inflamatório aumentado no cérebro, porque lembrem, nós não vamos ter proteção da barreira hematocefálica, eu vou ter inflamação, eu vou ter neurotoxicidade, eu vou ter recrutamento das células periféricas para o cérebro. E lembrando que o conceito de neuroinflamação é quando eu tenho ativação da micróglia,
células da glia, junto com células da periferia no sistema nervoso central. Então, esse recrutamento de células imunes vai me dar o conceito de neuroinflamação. Tá? Bom, voltando aqui, né, ao nosso intestino, então vamos agora ver um pouquinho, nós já vimos os ácidos graxos de cadeia curta, que a principal função deles é ativar, então, o receptor hidrocarboneto de arila, é a principal função. Como ele previne a expressão, como ele aumenta a expressão de claudina e eucludina da barreira hematocefálica, ainda está se desvendando, mas ele faz isso em modelo animal, tá? E protege o nosso intestino e mantém as funções apertadas, né? Como a zonulina, para manter. E aí, os metabólitos do triptofano, o que eles vão fazer? Né? Então, do mesmo grupo, né? Então, o que eles colocaram? Então, a dieta rica em metabólitos do triptofano, principalmente proteínas, né? Aqui é só uma parte, então ela pode ser degradada em indóis. Esse indol cruza a barreira intestinal, ele é metabolizado no fígado. Do fígado, ele vai para o sistema nervoso central e ele vai ativar no mesmo receptor. Então, veja bem, o receptor do hidrocarboneto de arila, ele está tanto relacionado com os ácidos graxos de cadeia curta, como com os metabólitos de triptofano. Tá? Então, eles ativam as mesmas vias. Aqui está a barreira. Tá? E aqui é a mesma coisa. O que ele faz? Diminui o fator de transcrição NF-κB, diminui a neurotoxicidade, diminui o recrutamento das células periféricas, né? E diminui a ativação da micróbio. Aí eu tenho a homeostase. Tá? Bom, então, nós já vimos 2 caminhos para chegar no cérebro, né? Pelo ácido graxo de cadeia curta, né? Os derivados do triptofano e o nosso receptor, o hidrocarboneto de arila. Mas nós temos outras formas, né? Primeiro, toda essa microbiota nessa que produz, ela também vai ativar essas células, os enterócitos, né? E esses enterócitos, o que pode acontecer? Essas células que são responsáveis pela produção, né, da serotonina, aumenta essa expressão de receptores e aumenta, então, essa liberação, porque eu tenho o triptofano da dieta, ele é quebrado, né, pela enzima, e depois da descarboxilação, ele vai ter a serotonina. Né? Então, a serotonina, a produção da serotonina também é influenciada, então, por esses micro-organismos e até, então, o movimento intestinal. Tá? Então, nesse outro artigo, o que eles veem? Que quando eu tenho uma flora pró-inflamatória, eu tenho uma resposta de citocinas, eu tenho a resposta imune inata e adaptativa, né? A produção de anticorpos, né? Pelas células B, e quando eu tenho uma resposta anti-inflamatória no meu intestino, ele está em homeostase, o que me acontece? Eu tenho uma quantidade maior de muco que vai nos proteger, né? Eu vou ter diminuição da produção do estresse oxidativo, né? Eu vou ter essas junções mais apertadas e vou ter uma produção maior de serotonina. Tá? E aí, o que acontece? Já foi mostrado em modelo animal que a sobrevivência dos neurônios e as células da glia tem uma sobrevivência maior num ambiente intestinal em homeostase. Tá? Então, nós temos a produção de serotonina, né? E aí nós temos também um outro caminho que ainda está para ser desvendado, né? Que é o nervo vago. Tem muitos estudos mostrando, então, que o nervo vago também tem essa conexão e que pode ser estimulado, então, quando é produzido, então, a dieta rica em triptofano, que nós vimos aqui, né? Vai degradar e as células vão fazer essa produção
de serotonina, vai ativar neurotransmissores e vai ativar o nervo vago. Então, veja bem, já é uma conexão com o sistema nervoso central, né? Eu vou mostrar depois para vocês que tem um modelo animal mostrando a doença de Parkinson, alfa-sinucleína, que pode ir por essa via para o sistema nervoso central em modelo animal, tá? Porque muitos estudos, nós não tem como validar em humano, né? Faz o modelo animal e nem sempre você consegue fazer essa translação do modelo animal para o humano, mas o modelo animal está mostrando que tem essa conexão extremamente forte. Nesse estudo, é um estudo muito importante, foi publicado esse ano. Nesse estudo, eles tentaram entender como que ocorre essa produção de serotonina, como que acontece que a flora intestinal pode aumentar a serotonina no cérebro, né? Qual é o mecanismo? Então, o que eles fizeram nesse estudo? É um estudo bem interessante. Eles ficaram com um grupo de animais que eles pegaram germe-free, são animais que não têm nenhum micro-organismo, não tem flora, né? Eles ficam no laboratório, são produzidos, são estéreis, tá? Não tem microbiota, e aí esse grupo de animais separaram em 2 grupos, e no segundo grupo eles deram uma suspensão bacteriana, né, do Bifidobacterium. Eles fizeram com várias bactérias, mas essa foi a que deu o resultado positivo, tá? Então, e aí eles trataram esses animais e verificaram que quando comparavam o germe-free, o sem bactéria, com o Bifidobacterium dentin, o que aconteceu? Aumentou os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o acetato no intestino, então, desses animais, tá? E aí, o que eles verificaram? Que no intestino dos animais, né? Então, o receptor e a serotonina também aumentaram, né? Nessas células intestinais, quando tratavam tanto no íleon como no cólon dos ratos, tanto quanto tratavam com bactérias vivas, que seria o nosso probiótico, né? Mas quando eles esquentaram essas bactérias e deixaram essas bactérias sem atividade, como praticamente mortas, então só tinha os componentes imunogênicos dessa bactéria usada numa suspensão para os animais. Não funcionou. Então eles viram que tem que ter bactérias vivas. Tem o probiótico só com bactérias vivas, então tem que ter muito cuidado. Porque se tu vai no supermercado, tu encontra probiótico dentro de bala de goma. Eu fico pensando, mas como que tá dentro da bala de goma? Como é que é um probiótico? Né? Agora, se tu vai num supermercado melhor, ou numa farmácia, tu vai num local mais especializado, ele vai estar refrigerado. Né? Então, com todos esses cuidados. E aí, então, o que eles viram? Que, então, essas bactérias vivas aumentou, então, a produção de serotonina aumentou os receptores e aumentou os receptores no cérebro dos animais. Aqui eles colocaram na figura um ser humano, mas foi feito tudo em animal. Então, qual foi a conclusão? Que o Bifidobacterium, ele aumenta a produção de muco no intestino, essa produção de muco e o acetato ativou essas células para produzirem mais receptores, né? Para degradar mais o triptofano, receptores e a produção de serotonina. E essa serotonina chegou no cérebro dos animais. Foram que eles conseguiram verificar nessa publicação desse ano. Bom, eu vou mostrar o que nós estamos fazendo, né? Nós fizemos um experimento, eu peguei o resultado ontem, então ainda não tenho os ácidos graxos de cadeia curta para mostrar para vocês, é só uma parte. O que nós fizemos? Nós fizemos um modelo de sepsis com o professor Dalpisol, né? Se vocês, quem não conhece, o modelo de sepsis nós fazemos um modelo de infecção polimicrobiana, gram positivo, gram negativo. A gente faz uma laparotomia, né? Expõe o sécum, a gente amarra o sécum, faz uma perfuração e você libera uma quantidade pequena de fezes. Tá? E então, o que acontece? É uma cirurgia com infecção, que é o modelo mais importante, o melhor modelo animal
que replica em humano, porque no humano, normalmente, a sepsis, o que acontece? Ou é infecção hospitalar, ou é depois de uma cirurgia, ou é depois de um acidente, né? Então, você normalmente é polimicrobiano, tu pode ter gram positivo, pode gram negativo, tá? Então, não é o modelo de LPS, porque o lipopolissacarídeo das bactérias gram-negativas não é o modelo de sepsis, é um modelo de toxina, tá? Toxina gram-negativa. Então, só para mostrar para vocês. E aí, o que nós fizemos? Nós usamos animais que eles têm um gene do Alzheimer, eles são transgênicos, eles vão ter Alzheimer quando eles chegarem em torno de 200 dias, eles vão ter, Alzheimer é modo de dizer, eles vão ter deposição de amiloide beta, né, no cérebro, né? E vai estar extracelular essa deposição de amiloide beta no cérebro desses animais, que não tem como ocorrer fagocitose, a micróglia que não consegue fagocitar, e aí eu tenho aquelas placas, né, que eu vou chamar de deposição dessas proteínas, né, que elas são polares, então são proteínas que fica difícil serem fagocitadas, e faz o acúmulo, e aí acontece morte neuronal, ativação da micróglia. Então, esse é o modelo que ele tem esses genes, né, transgênico, para ter doença de Alzheimer. Qual que foi a nossa hipótese? Que a infecção causada pela sepsis pode aumentar essa deposição, pode acelerar essa deposição e pode fazer com que seja essa deposição seja intensa, tá? Eu acabei esquecendo de colocar o comportamento aqui que a gente já fez e a resposta do amiloide beta, mas eu vou explicar. Então, o que nós vimos? No comportamento, 72 horas a gente não fez comportamento, 30 dias, os animais com sepsis, todos no modelo de Alzheimer, aprenderam menos, e 120 dias aprenderam menos. É o que nós esperava, que a infecção acelerou o comprometimento cognitivo. Né? E o que nós vimos? Que em 120 dias, que não é para ter deposição de amiloide beta, a gente já tem amiloide beta nos animais com sepsis. No controle, não tem ainda. Então, mostrando que a infecção pode acelerar. E aí, o que nós fizemos? Nós resolvemos avaliar a flora microbiana, tá? Desses animais. Então, na flora microbiana, a gente avaliou 72 horas, 30 dias e 120 dias, né? Nós avaliamos aqui, pode ver o P aqui, são duas técnicas diferentes aqui, né? Então, aqui o P não foi significante, aqui não foi significante, aqui até foi. Então, o que é a alfa-diversidade, né? Então, a alfa-diversidade que nós avaliamos aqui é qual é a diversidade que eu tenho no meu habitat? Que diversidade que eu tenho? Se esses animais, claro, aqui eu não queria que tivesse diversidade, porque eles eram iguais 72 horas, a diferença é que é a sepsis, né? Então, ok, aqui até vai ter uma diferença, mas não é tão importante, né? E aí depois nós avaliamos, então, a diversidade, a beta-diversidade, que é a razão entre a microbiota desse indivíduo num local com todo o intestino dele. E aí nós vimos aqui, né, o P maior que 5 aqui, o P menor que 5 em 30 dias, o P menor que 5 em 30 dias. Então, mostrando que o controle, a sepsis, ele modifica essa flora, né? Ele tem uma modificação um com o outro dessa flora, tá? E aí, então, nós avaliamos, então, também os fílums, né? A princípio, olhando aqui controle, sepsis, a gente vê que não tem diferença, olhando, por mais que tenha algumas coisas que deu diferença, mas olhando de uma maneira geral, não tem uma diferença tão grande, né, em relação aos filos, mas a gente já vê que em 120 dias, o controle tem uma flora que é mais voltada aos bacteroidetes, que seria uma flora que produz ácidos graxos de cadeia curta, e a sepsis, ela tem uma flora mais de firmicutes, que é uma flora que tem menos produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, é o primeiro resultado que nós temos. Aqui também, quando a gente
avaliou, então, todas essas famílias. Praticamente a gente não vê diferença, né? Aqui, então, esses 2 primeiros seriam do grupo dos Clostridium, né? Que é o dos Firmicutes, e o Bacteroidete, que seria, então, as bactérias que nós gostaríamos de ter. Então, o que a gente vê? Praticamente não temos diferença 72 e 30 dias, só que aos 120 dias a sepsis modifica essa flora e mantém uma flora que não produz ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Então, agora nós estamos esperando, porque como nós entregamos as amostras em março, mas o que aconteceu? Veio o coronavírus, e aí é um laboratório de apoio que faz, que é de um grande centro, que é da Baylor. Eles pararam de atender a todos esses experimentos pré-clínicos e experimentos clínicos, e para fazer a avaliação do coronavírus, né? Porque aqui, a qualquer momento, você pode avaliar, você não paga nada, e para fazer o teu diagnóstico. Então, nós não conseguimos esse resultado ainda, nós já estamos em outubro e eu estou esperando desde março, tá? E esse eu recebi ontem porque esse laboratório voltou, tá? Então, pensando nessa flora intestinal que modifica com a infecção, tá? Que tem uma conexão com o sistema nervoso central, tem um estudo aqui que é da professora Macaulay, que é aqui da nossa universidade. Então, o que ela viu? Ela trabalha com AVC e trabalha com idade. O que eles fizeram aqui? É muito interessante. Eles pegaram também animais sem FRI, né, sem nenhuma bactéria, né, animais, e pegaram animais jovens, né, sem nenhuma bactéria, e aí esses animais jovens, eles dividiram em 2 grupos. Jovens que receberam bactéria de jovens e jovens que receberam bactérias de ratos idosos. Tá? E o que eles verificaram? Que os ratos jovens que não tinham bactéria e receberam bactéria de jovens, não modificou nada. Mas aqueles ratos jovens que receberam bactéria de ratos idosos, diminuiu o aprendizado, diminuiu a memória, aprendeu menos, diminuiu ácidos graxos de cadeia curta, mostrando que a flora envelhece e que essa flora pode ser responsável por comportamento. Tá? É um artigo muito interessante, né, que abre caminhos, e tem mais um estudo que eles fizeram, fizeram transfusão de sangue, professor Emílio, uma coisa que a gente pode fazer em conjunto, tá? Fizeram transfusão de sangue de animais velhos para animais jovens, e eles verificaram que também esses animais jovens que receberam essas transfusões por idosos também modificou a flora, aprendeu menos do que jovem recebendo de jovem. É muito interessante, é um novo caminho. E aí, então, voltando que nós vimos, então, toda essa flora intestinal, os ácidos graxos de cadeia curta, mas lembrando que a flora, eu quero falar um pouquinho, que também a flora patogênica, ela tem uma certa característica, né? Porque a gente sabe que o amiloide beta se deposita no cérebro de, não sei que, 7 horas. Professor Emílio, posso ir adiante? Oi, estamos aqui te ouvindo. Tá, não, eu acho que eu passei do tempo, não sei que horas que eu comecei. Não, está um pouquinho atrasado, não te preocupa que a gente atrasou um pouco. Então me avisa quantos minutos tu vai me dar ainda. O que tu precisar. Não, tudo bem. Então tá. Então o que acontece aqui? Né? O amiloide beta já foi visto que tem bactérias que produzem amiloide beta, mas também o amiloide beta tem função antimicrobiana. Então, essa produção do amiloide beta pode estar relacionada ao processo infeccioso. Tá? Então, quando você tem um desequilíbrio intestinal, tu também pode fazer essa produção de amiloide beta no intestino, que também pode atravessar essa permeabilidade intestinal, corrente sanguínea, se liga ao radioreceptor na barreira hematocefálica e cérebro, né? E vice-versa. Então, porque ele tem função antimicrobiana.
Tá? Aqui, voltando ao estudo que eles fizeram, o que eles fizeram? Pegaram cérebro de humanos, né, com Alzheimer, homogeneizaram e colocaram frente a micro-organismos. E aí, o que eles verificaram? Quanto mais homogeneizado de cérebro, menos bactéria. Tem poder antimicrobiano. Tá? E, além disso, algumas bactérias também produzem amiloide, um tipo de amiloide, né, não precisamente o beta, um tipo de amiloide para poder colonizar, que seriam praticamente semelhante, não a fímbrias, né, mas algo semelhante que ela pudesse produzir mais glicocálice ao redor para poder se fixar, e isso também poderia causar dano. Então, vejam bem como as bactérias podem ser tanto para o bem e como causar dano, né? Além disso, isso é tudo estudo in vitro, mostrando que bactérias podem sintetizar serotonina, sintetizam dopamina, noradrenalina, acetilcolina, tá? Ácido gama-aminobutírico, né? Neurotransmissores em modelos in vitro, tá? Mas aí, como é que todos esses mecanismos podem estar relacionados ao cérebro? Então, vou só lembrar. Quando você tem uma flora intestinal equilibrada, você tem as junções apertadas intestinais, tudo bem? Quando você aumenta a permeabilidade, pode passar componentes bacterianos, como parte do gram-negativo, o LPS. Nesse estudo, o que eles viram? Mas não é só esse estudo, tem acho que mais de 30 estudos, tá, no PubMed, mostrando que pós-morte cérebro de pacientes com Alzheimer apareceu LPS de bactéria. Como? O indivíduo não teve infecção, não teve neuroinflamação, como é que esse LPS apareceu no cérebro? Então, o que eles estão dizendo? Que existe uma possibilidade da flora intestinal, né, com esse desequilíbrio, a desbiose, aumenta esses mediadores inflamatórios, que você pode encontrar o LPS na circulação, sim, é um marcador de inflamação, tá? E que cruza a barreira hematocefálica e vai para o cérebro. E que isso também é uma conexão. Eu tenho mais uma partezinha, tá? Então, dessa parte, o que eu quero que vocês lembrem, né? Que a serotonina é muito importante, que tem a ver com a flora intestinal para fazer com que essas células produzam uma quantidade maior, que está relacionada ao humor, tá? Que é muito importante que ela pode ter essa função anti-inflamatória e de homeostase intestinal, tá? E o segundo ponto, que essa conexão, que além dos ácidos graxos de cadeia curta, além dos metabólitos do triptofano, além da serotonina, nós temos o nervo vago, que o nervo vago é como se nós tivéssemos uma comunicação com o sistema nervoso central. Não se sabe ainda como essa comunicação acontece, tá? Então, mas existe essa comunicação, e esse paper é de 2019, mas tem vários de 2020, dizendo o seguinte, que moléculas bioativas de bactérias que são consideradas probióticos ativam o nervo vago e melhora o comportamento, diminui a ansiedade, diminui a depressão em modelo animal. Tá? Amanhã a Jaqueline vai falar em pacientes, tá? Existe, então, essa conexão direta através do nervo vago, né? Como se fosse um telefone vermelho, mas, como eu coloquei aqui, é uma conversa complicada. Não se sabe ainda como isso ocorre, tá? Mas se sabe que o nervo vago modula o sistema nervoso central. Nesse artigo é muito interessante. Eles fizeram vários grupos, tá? E aí, então, deram LPS, lipopolissacarídeo, tá? E aí fizeram estimulações do nervo vago. E aí, o que aconteceu? Estimulação do nervo vago diminui TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, modelo animal, mostrando, então, uma conexão do intestino com o cérebro, tá? Com essa formação de citocinas pró-inflamatórias e comportamento desse animal. Esse outro artigo é muito importante,
né? Que eles fizeram? Eles, da mesma forma que os outros estudos fizeram, né? Eles trataram esses animais com lactobacilos, e aí fizeram 2 grupos diferentes. Então, eles trataram os animais com lactobacilos, 2 grupos diferentes, e um grupo de animal, eles fizeram, então, eles romperam a conexão com o nervo vago. Os animais que eles romperam a conexão com o nervo vago, os animais não melhoraram com o lactobacilos. Os animais que tinham conexão com o nervo vago, diminuiu a neuroinflamação desses animais, aumentou o comportamento, né? Os animais aprenderam mais, memória, diminuiu a ansiedade e a depressão desses animais. Então, esse artigo é extremamente importante, é do mesmo grupo do anterior que eu mostrei, né? O professor Cryan, que ele estuda comportamento e essa associação. Então, esse artigo mostra que existe essa conexão direta do nervo vago com o cérebro. Agora, como que ele é mediado, como que ocorre, não sabe. Mas no momento que você remove o nervo vago, a microbiota, os probióticos não têm mais efeito, tá? Aqui é só para mostrar que os ácidos biliares também são importantes. E aqui, para finalizar, eu tenho mais alguns slides para dizer o seguinte, que o sistema nervoso central tem uma comunicação com o intestino, que essa comunicação no intestino é pelo nervo vago, pode ser pela circulação, com os ácidos graxos de cadeia curta, os metabólitos do triptofano. Lembra que nós vimos metabólito do triptofano pode ir para o fígado, né? Vai ativar, então, os receptores de bicarbonito de arila na micróglia e nos astrócitos, vai ter homeostase, tá? E existe essa conexão. Agora, quando existe doença, mas isso é a parte... só estou fazendo a conexão com a doença, tá? O que acontece aqui é uma revisão mostrando que animais, que nesses animais, animais com modelo de doença de Alzheimer tiveram uma ativação colinérgica, tá? A flora modificou, essa flora diminuiu, aumentou a permeabilidade, diminuiu as junções apertadas, então LPS na circulação, citocinas pró-inflamatórias, aumentou a permeabilidade da barreira, tá? Diminuiu a memória e aí aumentou as placas de amiloide beta no cérebro, além da fosforilação da proteína tal, diminuiu o BDNF e ativou um modelo de doença de Alzheimer, mostrando a conexão do intestino com o cérebro, tá? Na doença de Parkinson, em modelo de ratos, o que eles viram? Que a flora intestinal produz um aumento de alfa-sinucleína e que quando bloqueia o nervo vago, essa alfa-sinucleína não chega no cérebro, mas não bloqueando o nervo vago, chega no cérebro, além da permeabilidade do intestino, né? Aumento de mediadores pró-inflamatórios e a deposição da alfa-sinucleína no cérebro. E aqui também, né, na esclerose múltipla, mostrando a mesma coisa, não com o nervo vago em modelo animal, mas mostrando que, em modelo animal, o caminho é o intestino, corrente sanguínea e cérebro. Bom, finalizando, o que é importante? A gente saber que no nosso corpo o número de bactérias é praticamente o mesmo, né, das nossas células, que a nossa microbiota é extremamente importante e a maioria dos micro-organismos, então, reside no intestino, tá? Que quando você tem uma microbiota estável, você promove saúde. Quando você tem uma microbiota que não é estável e que tudo junto é a microbiota com a alimentação, você tem uma desbiose, você está propenso a doenças, que várias doenças em modelo animal mostram uma associação extremamente forte, né, com o sistema nervoso central e o intestino, né? Então, todos esses estudos sugerem que essa conexão é pela alimentação, pelos ácidos graxos de cadeia curta,
pelos derivados do triptofano, pelo nervo vago, existe essa conexão direta que vai fazer a proteção da barreira hematocefálica e vai fazer homeostase, então, do cérebro, tá? Agradeço todos vocês, esse é o grupo que nós trabalhamos em parceria em várias universidades, né, porque ninguém faz nada sozinho, e muito obrigada pela atenção de vocês.